Olá! Nesse vídeo mostraremos uma forma de entrada de dados via teclado, estilo scanf do C, mas utilizando classes, que é a abordagem feita aqui no Java. Tá? Bem, inicialmente nós temos aqui a declaração de uma variável do tipo string, depois a declaração de 3 variáveis do tipo float, e aqui nós temos a definição de uma variável como sendo da classe DataInputStream. Nós não sabemos trabalhar com classes ainda, mas a forma com que a gente desenvolve a aprendizagem aqui em Java, a estratégia que a gente usa, é uma aprendizagem em espiral. A ideia é que a gente mostre alguns exemplos de usos fáceis de classes, né, para que quando a gente falar do conceito de classe fique bem mais fácil entender. Esse exemplo aqui é um exemplo muito simples. A ideia dele é somar duas notas e calcular a média, né? Então, é um exemplo que qualquer um dos nossos alunos faria tranquilamente em C. Então, a ideia é mostrar como que esse exemplo seria feito aqui no Java, utilizando essa abordagem, né? Essa classe DataInputStream, ela se encontra aqui no Java.io, né? Então, está aqui a importação do pacote. E aí nós temos aqui o código que faz a leitura das duas notas. Então, esse primeiro pedaço aqui lê a nota 1 e o segundo lê a nota 2. Aqui eu tenho o cálculo da média e, por fim, a impressão da média na tela. Se eu mandar rodar esse código, olha só, eu coloco aqui, primeira nota 12, segunda nota 20, ele vai mostrar 16, correto. Como é que funciona esse código, né? Bem, eu tenho aqui um system.out.println, basicamente uma impressão na tela, e na sequência eu uso esse comando new, que é muito parecido com aquele malloc que a gente via lá em C. Então eu passo a criar um objeto aqui que vai fazer a leitura dos dados para mim. E ele faz isso usando esse método, essa funcionalidade readline. Então quando ele faz aqui dado.readline, ele aciona a funcionalidade de leitura de dados do teclado. É nessa hora que ele para e fica esperando que eu digite o valor. Nesse caso aqui, 12. Depois que eu informei o 12, ele faz a conversão e coloca na variável nota 1. Ele fez a mesma coisa aqui para a variável nota 2. Notar que eu simplesmente dei um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu calculei a média aqui embaixo. Acontece que quando a gente usa um comando try, o try pode ter, eu posso ter situações, fluxos alternativos, né? Então, se tudo der certo, ele vai executar o try até o fim, sem problemas. Mas eu posso pedir para executar aqui, e por exemplo, na hora que o usuário vai digitar a primeira nota, ele quer testar o programa, aí ele vai lá e digita João, por exemplo, né? Bem, João não é um número. Na hora que eu tentar converter aqui de João para nota 1, ele não vai conseguir. E nesse caso específico, ele cai, né? O try tentou, não conseguiu, ele cai aqui nessa exceção Number Format Exception e dá essa mensagem aqui, houve erro na conversão, digite apenas caracteres numéricos. Então, as exceções aqui, a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas a ideia, né, do try-catch, do uso de exceções, é que aqui eu tenho o fluxo padrão, o fluxo do código funcionando sem problemas, e caso ocorra algum problema aqui dentro, quem vai tratar esse problema é um catch específico, né? Bem, o que a gente fez aqui então? Eu fiz esse readline que leu a informação, mas por que ele está taxado, né? Por que esse taxado? Esse taxado é para indicar que este método está obsoleto. Tá, professor, mas para que a gente está aprendendo um método obsoleto? Na realidade, eu aproveito esse exemplo sempre para mostrar como é que a gente identifica um método obsoleto em seu uso. Então, toda vez que vocês encontrarem uma funcionalidade que vocês estão usando, que está taxada assim, significa que ela está obsoleta, tá? Isso indica que o Java está te sugerindo buscar uma outra forma de resolver esse problema, tá certo? A gente vai ver isso em vídeos posteriores. A ideia aqui era mostrar para vocês
como que a gente identifica um método obsoleto. Tá, mas aqui tem uma outra coisinha interessante também. Eu peguei esse bloco, ó, dei Ctrl C e dei Ctrl V aqui. Né? Eu não precisaria, por exemplo, dessa linha aqui. Ó. Se eu rodar sem essa linha, olha só, vai funcionar normalmente. Ó. Por que isso acontece? Eu criei um objeto aqui, ó. Eu não preciso criá-lo novamente aqui embaixo. Né? Eu criei um objeto aqui. Eu já tenho um objeto leitor de dados, né? Mas para facilitar aí esse início que a gente ainda não entende bem o conceito de classes, a gente optou por simplesmente mostrar copiando o código, né, da entrada de dados que a gente fez para a nota 1, fazer a mesma coisa aí para a nota 2, tá? Bem, gente, sobre o Data Input Stream, era isso aí que a gente tinha para mostrar. Valeu!